Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é João Victor, sou um dos monitores aqui do GAP, responsável pela parte de História. E hoje a gente vai ter a continuação da aula que a gente teve mês passado sobre Idade Moderna. Como eu já mencionei, Idade Moderna é um período que, apesar de ser curto, é um período bastante denso. Vai acontecer muita coisa na religião, na política, na cultura. Então é realmente complicado a gente ver tudo em 30, 40 minutos, tá? Mas o que a gente não viu na última aula, a gente vai ver agora, né? Não se preocupa. Então, só relembrando, né? No... Na última aula, a gente viu como o renascimento comercial e urbano, ocorrido durante os séculos 11 e 13, né, no período que a gente conhece como Baixa Idade Média, ocasionou o surgimento de uma nova classe social, a burguesia. Quem é que são os burgueses? Os burgueses, eles são principalmente comerciantes que ficaram ricos através do comércio que era realizado nas feiras dentro dos burgos, daí o nome burguês. Mais tarde, né, essa burguesia, agora que ela tem dinheiro, né, ela vai se aliar ao rei por conta de necessidades como a padronização de leis, impostos e moedas, que era um empecilho muito grande, né, para os negócios desses comerciantes. E essa aliança vai ser determinante para a volta da centralização política e a consequente formação dos estados nacionais, em que o poder ele era centralizado nas mãos de uma pessoa só, que era o rei. Então, agora, a burguesia ela tem dinheiro, que ela enriqueceu graças ao comércio, ela tem poder político, porque ela se aliou ao rei, mas ela não tem prestígio, ela não tem status social. Porque ainda existia aquela ideia do período medieval de que quem era importante era só quem possuía terras. Então a gente precisa mudar isso. Né? A burguesia precisa mudar isso. Então, visando justamente uma mudança na percepção da sociedade, os burgueses eles vão patrocinar os artistas de um movimento chamado de Renascimento Cultural, que vai ser um movimento cultural, artístico e científico que vai acontecer na Europa durante os séculos 14 e 16. E por que tem esse nome Renascimento? A gente viu, né, que no Renascimento comercial e urbano, nós tivemos a volta do comércio das cidades. Quer dizer, então, que durante o período medieval não havia cultura? Então, para os artistas que participaram desse movimento, sim. Para esses caras, durante a Idade Média, não houve desenvolvimento nas artes, na ciência, na educação. Foi um período negro da história da humanidade, em que ela esteve sob o controle e a opressão da Igreja Católica. E só agora, né, depois de 1000 anos de trevas, que a cultura que foi iniciada pelos antigos, né, pelos gregos e os romanos, vai ter continuidade. Então, por isso que tinha esse nome, Renascimento. Hoje em dia a gente já sabe que essa é uma expressão anacrônica, que a gente não pode dizer isso. Sim, a Igreja Católica exercia influência em muita coisa que acontecia durante o período medieval, mas não é para você dizer que não houve cultura, não houve ciência, aí já é um absurdo sem tamanho, ok? Então, falando de uma maneira geral, quais que são as características desse movimento, chamado de Renascimento? Então, primeiramente, a gente pode citar o humanismo. O que é o humanismo? A palavra humanismo, ela vem de estudos humanos. O que são esses estudos humanos? São uma série de conteúdos que passaram a ser ensinados nas universidades europeias a partir do século XIV. Até então, essas universidades elas estavam sob a influência da Igreja Católica e por isso só se ensinavam conteúdos, né, que tivessem ou relacionados às doutrinas da Igreja ou que contribuíssem para a manutenção da estrutura medieval e que a Igreja controlava tudo. Então, nessas universidades, na Idade Média, só se dava atenção para 3 cursos: teologia, direito e medicina. Né? Não havia espaço para assuntos, né, que desenvolvessem um pensamento crítico, uma reflexão, que não pudessem fomentar questionamentos ao sistema vigente. Isso aí vai chegar, isso aí vai chegar justamente com os humanistas, que vão introduzir nos currículos das universidades assuntos como a filosofia, a política, a história, a retórica, que são conteúdos que forneciam uma formação cultural mais ampla para os alunos dessas universidades. E aí, como muitos dos textos que eram trabalhados nessas disciplinas foram escritos por autores do período da Antiguidade Clássica, gregos, romanos, os autores eles acabaram absorvendo seus valores. Então a gente vai ter um resgate dos valores clássicos, né? Um resgate dos valores da Antiguidade Clássica. E aí, um desses valores é justamente o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro do universo. Né? É a valorização do homem, da capacidade racional do homem, dos seus feitos. É a ideia de que o homem ele tem liberdade de ação. Ele que é responsável por suas próprias ações e ele é capaz de manipular a natureza ao seu redor e ter controle, poder sobre o seu próprio destino. É uma ideia oposta ao teocentrismo, que era predominante durante o período medieval, né? E que colocava Deus no centro do universo. Tudo gira em Deus. Deus é o responsável pelo destino das pessoas. Essa mudança de foco, né, de Deus para o homem significa que os humanistas eles deixaram de acreditar em Deus, que eles eram ateus? Não.
Eles tinham consciência das suas capacidades e por isso acreditavam no cristianismo que fosse mais racional, né? Juntando a fé com aquilo que logicamente faz sentido. O que nos leva à nossa próxima característica, que é justamente o racionalismo. É a ideia de você usar a razão, a lógica, né? Você observar a natureza, aquilo que faz sentido e usar isso daí como guia dos pensamentos. E aí justamente por isso o Renascimento ele vai estar muito atrelado às descobertas científicas que vão ser diversas durante essa época. O que é a ciência? A ciência ela é a explicação lógica, racional para os fenômenos da natureza que acontecem no mundo ao seu redor. Né? Então, por exemplo, você vê os objetos caindo, você solta um objeto da árvore e ele cai, né? Você vai explicar que ele cai porque existe uma força, né, no centro da Terra que puxa esse objeto para baixo. Isso é ciência, é a explicação dos fenômenos da natureza por meio de hipótese, de comprovação, enfim, tem todo o método para isso. E esse movimento, o movimento humanista, né, no princípio ele estava, como é que se diz? Ligado apenas às universidades, esse movimento de incluir conteúdos mais humanos, né, que promovesse uma formação cultural mais ampla nas universidades, mas aí esse movimento acabou ganhando proporções gigantes e se tornou um nome para todo pensamento que ia contra aquilo que se acreditava na Idade Média. Né? E outras características do Renascimento que a gente pode citar são o individualismo e a universalidade. O que são essas duas coisas? O individualismo ele diz respeito à liberdade do indivíduo em relação à igreja, ao Estado ou qualquer outro organismo maior que possa determinar suas ações. E a universalidade era referência a um conhecimento universal, o conhecimento de todas as ciências. Então você tinha, durante o Renascimento, muitos artistas que eles almejavam justamente alcançar esse conhecimento universal, unir os saberes de diversas ciências. Então você vai ter caras que ao mesmo tempo eram pintores, escultores, poetas, que estudavam filosofia, matemática, ciência. Né? O grande símbolo dessa universidade, no mundo das artes, vai ser a arquitetura. Né? Porque para você ser arquiteto você precisa ser cálculos, você precisa fazer cálculos para elaborar o projeto, né? Aquilo que você quer construir. Você precisa saber desenhar, né? Para colocar no papel essa obra que você quer fazer. E para desenhar, né, você precisa pesquisar para você ter inspiração. Então você vai buscar lá os textos dos autores antigos, né, dos gregos e dos romanos, justamente para pegar inspiração. Né? E por último, que a gente pode citar, a gente tem o hedonismo. E o hedonismo é basicamente a busca pelo belo, né, a busca pelos prazeres, a busca pelas boas experiências. Né? Ao contrário do que a gente costumava falar na Idade Média, na Idade Média, né, que você não tinha que ir atrás desses prazeres. Muito pelo contrário, você tinha que se guardar, você tinha que viver uma vida de penitência e privações para que você pudesse não cair em tentações e assim, com a vida ilibada e perfeita, você teria acesso ao paraíso, né, à vida eterna quando morresse. E o Renascimento, ele costuma ser dividido em 3 etapas. Né? Não precisa assim, ficar muito atento às características de cada um, né? Só estou colocando aqui para que a gente se situe cronologicamente a tudo o que aconteceu. Né? E aí eu vou aproveitar para citar alguns artistas depois. E sim, 300, 400, 500, isso aqui é em italiano. A Itália vai ser justamente o berço do Renascimento, ou melhor dizendo, a Península Itálica, porque a Itália só vai surgir de fato no século XIX. E aí essa região da Península Itálica, do norte da Península Itálica, vai ser o berço do Renascimento, porque aqui onde se situam cidades como Veneza, Gênova, Florença, que são cidades que contam com uma burguesia muito abastada, com comerciantes muito ricos que enriqueceram justamente durante esse período do Renascimento comercial. E aí esses povos, né, esses comerciantes, eles mantinham contato, né, com os povos do Oriente. A gente viu que a galera de Veneza e Gênova controlava esse monopólio do mar Mediterrâneo, que era a principal rota comercial, que era o caminho que era utilizado para comprar produtos do Oriente. E essa relação entre os árabes e os genoveses, os venezianos, vai ser muito importante porque vai haver uma troca de saberes, de informações muito grande que vai contribuir justamente para esse clima de efervescência cultural que a gente vai encontrar nessas cidades. Né? Por exemplo, quando houve a queda de Constantinopla, em 1453, muitos estudiosos, né, que trabalhavam na biblioteca de Constantinopla, né, que era uma das maiores que o mundo já viu, eles levaram muitos acervos, muitos livros de origem grega, né, para Florença, né, onde eles foram muito bem recebidos e aí eles vão acabar influenciando, né, esse movimento cultural que estava em ascensão. Então a primeira fase do Renascimento ela se chama Trecento, né, e foi um período de transição da arte medieval para a moderna, né, isso durante o século XIV. Né. Os artistas que a gente poderia citar desse período, né, é o Francisco Petrarca, né, que é um poeta humanista muito importante. Inclusive é ele que vai ser o criador do termo Idade das Trevas, né, para se referir ao período medieval. E a gente tem também a figura do Dante Alighieri, que vai ser o autor da famosa Divina Comédia. A Divina Comédia é uma coleção de livros, né,
que tem características medievais, né, porque a gente fala sobre o reino dos mortos, a gente fala sobre purgatório, paraíso, mas também tem algumas características modernas. Né? A gente vai encontrar o latim, a gente vai encontrar o uso de língua vulgar ao invés do latim, e a gente vai encontrar personagens mais humanos, né, personagens mais reais. Né? Essa dualidade de estilos mostra justamente o que foi esse período do Trecento. E o Quattrocento vai ser justamente o período do auge, do ápice do Renascimento. Por quê? Porque nessa época a gente vai ter um esplendor muito grande na cidade de Florença. Isso se deve ao controle da cidade que vai cair nas mãos da família Médici. E os Médici, né, que são burgueses, são comerciantes, são como é que se diz? Banqueiros, eles vão ser grandes mecenas, vão ser grandes patrocinadores da arte. Né? Então, esses caras, né, principalmente esse cidadão que você está vendo na foto aqui, o Lorenzo Médici, né, eles vão financiar várias obras, eles vão atrair muitos artistas, né, que é justamente uma forma de você mostrar para a sociedade quando você é poderoso. Né? Olha só a casa que eu tenho, que eu encomendei, olha que eu sou capaz de pagar com o meu dinheiro, olha aqui essa obra. Eu tenho uma obra que o Da Vinci, né, que foi um dos pintores que foi para Florença, essa obra que ele fez de mim e da minha família, olha o que eu sou capaz de pagar, olha o que eu sou capaz de custear. Então essas obras eram justamente uma maneira, né, desses mecenas, né, desses burgueses, mostrarem aquilo que eles possuíam para a sociedade. E o Cinquecento vai acontecer no século XVI, é a última fase. Né? É uma fase que essas cidades, né, estado, elas vão entrar em decadência financeira. Por quê? Porque, vamos lembrar da última aula, a gente está no período das grandes navegações, e um dos motivos, né, para que esses estados europeus se lançassem ao mar é para encontrar novas rotas comerciais para o Oriente. Né? Essa principal rota comercial, que era o mar Mediterrâneo, ficava justamente sob o controle desses mercadores venezianos e genoveses. Então era necessário encontrar uma nova forma, né, de chegar até as Índias. Né? E o que vai acontecer por conta dessas grandes navegações. E aí, como agora os italianos eles não detêm mais o monopólio, né, do comércio, eles vão enfraquecer. Né? E se por um lado a gente vai ter um declínio, né, do mecenato burguês, a gente vai ter uma ascensão do mecenato papal, né, das obras que eram financiadas pelo Papa, pela Igreja. Porque não era só os burgueses que patrocinavam as obras. Né? O Papa, a Igreja Católica, os reis também patrocinavam. Né? Então você vai ter, durante esse período, né, esse cara aqui chamado Júlio II, vai ser ele que vai encomendar a famosa obra do Michelangelo da Capela Sistina. Né? Então é a prova, né, de que não eram só os burgueses, né, que estiveram envolvidos nessa história, né, de serem patronos do Renascimento. E aqui eu trouxe algumas obras, né, pra gente dar uma olhada. Opa. Essa obra aqui é a obra de um cara chamado Giotto. Ele é um pintor do período do Trecento e ele é considerado por muitos como o pai da arte renascentista. Né? Por quê? Porque a gente vê nas obras dele, a gente vê seres humanos que parecem mais reais. Né? Se você comparar com a arte da Idade Média, né, os afrescos das igrejas, você vai ver que a diferença é gritante. Né? Essas pessoas aqui que você está vendo na imagem, elas parecem bem mais reais. Né? Elas são, como é que se diz? São pintadas de uma maneira bem mais natural. Né? E você consegue perceber, né, nessa obra aqui a emoção nos rostos das pessoas. Né? Que é uma característica muito importante, né, dessa arte renascentista, que agora o foco é no ser humano, e nas emoções que o ser humano sente. Tá? E a gente tem uma característica interessante também, né, que é a ideia, né, da profundidade. Então você vê aqui essa cena aqui com Jesus em primeiro plano, e aí no fundo aqui você vê os anjos, né, você vê as pessoas ficando pequenininhas e tal. É uma ideia de profundidade que vai ser explorada mais a fundo depois, né, por um cara chamado Brunelleschi, que vai ser o grande arquiteto do Renascimento. Tá? E a gente não pode deixar de falar de Renascimento e falar de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele era o cara que... Ele é conhecido por pintar a Mona Lisa, né? Mas ele não era só o pintor, né? Ele era justamente o símbolo dessa universalidade que os artistas do Renascimento possuíam. Porque além de pintor, ele era escultor, ele era músico, ele era cientista, ele era arquiteto, ele era engenheiro, né? Ele inventou aquilo que seria o suposto... uma máquina de voar, né, que não saiu do papel, né? E ele também estudou anatomia. Né? Inclusive, esse desenho aqui que ele fez, o Homem Vitruviano, né, ele fez um estudo bem detalhado, né, do corpo humano. Né? E ele estabeleceu uma série de proporções para o corpo humano. Né? Então, por exemplo, qual é a distância do palmo, qual é a distância do... Qual é o comprimento de um palmo? O comprimento de um palmo é de 4 dedos. Qual é o comprimento de um pé? O comprimento de um pé é de 4 palmos. Né? Então ele vai fazer um estudo bem assim profundo, né, do corpo humano,
E ele vai justamente estabelecer uma série de proporções, né, para as partes do nosso corpo, né, que vai de encontro, né, à ideia do humanismo, né, do antropocentrismo, de estudar a fundo o homem. E aí a gente tem também o Davi do Michelangelo, né, que ele vai ser o autor da Capela Sistina, né, no final da vida, mas ele também vai ser um grande escultor, né, e as esculturas dele eram extremamente realistas, né, você vê aqui a perfeição dessa obra, né, do Davi, né, você percebe como parece mesmo com um ser humano, né, se você olhar mais de perto, se você pegar zoom nessa obra na internet, você vai ver que ele teve um cuidado de representar até as veias, até os vasos capilares, então realmente foi um trabalho muito bem feito mesmo, né. E ele disse que quando terminou a obra, né, o Davi era tão parecido com um ser humano que o Michelangelo falou, fala, né, como se fosse um ser humano mesmo, como se fosse alguém capaz de falar, tá? Tão bem feita, tão realista, né, que ficou essa obra dele. E outros nomes importantes que a gente pode citar, né? A gente vai ter o nosso amigo Maquiavel, né, que a gente já viu na última aula. Ele vai escrever a obra O Príncipe, né, a obra que ele vai dedicar justamente para o Lourenço de Médici, né? E ele, que era o soberano de Florença na época, né, que ele chegou a ser um funcionário público, né, teve vários cargos, né, e aí ele vai escrever um livro, O Príncipe, que a gente já comentou, que vai justamente fazer uma análise do cenário político da época, e ele vai acrescentar as ideias dele, né? Ele vai pregar a separação entre ética e política, né? É aquela história, né, de que você tiver que usar a violência, você usa, né? Se você tiver que usar, digamos assim, de meios que são, como eu posso dizer, moralmente suspeitos, você pode usar, né? A política e a moral, elas não podem se misturar. Se você tiver que ser cruel, ser sanguíneo, você tem que ser, né? Até porque é muito melhor você ser temido do que você ser amado, tá? Então, essas eram as ideias do Maquiavel, né? A gente vai ter também a presença do chamado humanismo cristão, né, cuja grande figura vai ser o Erasmo de Roterdã, né? E esse humanismo cristão, ele fazia muitas críticas, né, à imoralidade, à ganância, né, que haviam se apossado do clero da igreja, né? A questão da exploração das imagens, né, das relíquias, né, a ignorância dos padres, a vida de indulgências, que vai ser muito importante, né, para o próximo movimento que a gente vai ver a seguir. E também a gente vai ter, né, no campo da ciência, como eu já falei, é muito importante a ciência durante o período do Renascimento, né, a gente vai ter o desenvolvimento do heliocentrismo, que vai ser desenvolvido por esses caras aqui, o Galileu e o Copérnico, né, que eles vão desenvolver a teoria do heliocentrismo, né, que é basicamente o Sol no centro do universo, que é o contrário do que se acreditava até então, o geocentrismo, que colocava a Terra no centro do universo, né. E aí o Renascimento vai ser um movimento que vai se espalhar pela Itália, Península Itálica, né, porque a Itália em si não existia, pela Holanda, pela França, pela Espanha, né, por diversos cantos da Europa. Em outros lugares, né, a gente vai ter um outro movimento também, né, só que é um movimento de caráter religioso, chamado, de Reforma Protestante, tá? Ou Reforma Luterana, porque a Reforma, né, ela passa justamente pela vida de um cara chamado Martinho Lutero, né? Quem que era Martinho Lutero? Martinho Lutero, ele nasceu em 1483, na cidade de Eisleben, né, que fica na atual Alemanha. Na época era o chamado Sacro Império Germânico. E até então ele não tinha nenhuma pretensão de se tornar religioso, né? Até que ele recebeu um sinal divino em 1505, né, quando ele estava passando por uma tempestade muito forte, né, e ele prometeu a Deus, né, que se ele saísse vivo daquela, ele iria se tornar monge. E aí ele acabou cumprindo a promessa, né? Ele vai se tornar monge, ele vai entrar para o convento, ele vai ter um tempo de muitas privações, de muita penitência dentro desse convento. E aí depois ele vai se dedicar à carreira acadêmica. Ele vai se tornar doutor em teologia, em 1512, pela Universidade de Wittenberg, onde ele vai se tornar professor de teologia. E lá ele começou a estudou bastante as obras, né, do Erasmo de Roterdã, as obras dos humanistas, né, estudou bastante a Bíblia. E aí ele vai estabelecer, né, vai criar aquilo que seria a sua doutrina, né, que seria o coração, né, do chamado luteranismo. E quais que eram as ideias do Lutero, né? Lutero, ele vai falar que a fé precede as obras, né? Que para você ser salvo, você só precisa apenas acreditar, né? Acreditar que Deus enviou seu Filho para morrer por nossos pecados, né? É aquela história da justificação pela fé. O que vai contra a ideia da igreja, né, de que para você ser salvo, você precisava acreditar, você precisava crer sim, mas você precisava fazer boas obras. E Lutero vai dizer que não. As boas obras, elas são importantes, né? Inclusive ele vai até fazer uma menção à caridade nas teses dele, mas para você ser salvo, você tem que você tem que unicamente acreditar. Você só precisa da fé, né? E mesmo se você pecar, né, mesmo se você transgredir, você fala com Deus lá no seu íntimo, né? E aí ele vai
lhe perdoar. O que nos leva à segunda ideia de Lutero, né, de que os sacramentos, o culto à imagem, a intervenção do padre, eles são todos necessários. Né? Então, se você só precisa acreditar em Deus, né, se você só precisa ter fé, né, os sacramentos, né, que eram uma série de como é que eu posso dizer, de coisas que a Igreja Católica determinava que os fiéis tivessem que fazer, a penitência, a confirmação, o matrimônio, a ordem, a extremunção, né? Isso tudo era irrelevante. Né? Para o Lutero era irrelevante, até porque na Bíblia, né, não havia menção de nenhum desses sacramentos, né? E Cristo não havia dito, não havia falado nada em momento algum. Né? Os únicos sacramentos que são importantes são como é que se diz? O batismo e a Eucaristia. Né? De resto é desnecessário. E como o relacionamento entre o cristão e o Senhor ele podia ser feito de forma direta, né? Você não tem que adorar imagens, né? As trajetórias dos santos, né, de São Pedro e São Paulo, são respeitáveis, mas você não precisa ter mais do que respeito por elas, você só pode adorar a Deus. E você não precisa de um padre para intervir por você, né? Porque o que se acreditava na época, né, é que se você cometesse algum pecado, você tinha que ir a um padre primeiro se confessar. E aí esse padre ele imputava dessa carga pecaminosa, e aí se você estava livre para restabelecer o seu contato com Deus. Né? Então para Lutero não, Lutero vai falar que isso aí pode ser feito pessoalmente, você pode falar com Deus lá no seu íntimo, pedir perdão pelos seus pecados durante esse momento de oração. Né? A gente vai ter também, acho que é o ponto mais importante, né, que é a crítica às indulgências. Né? O que são as indulgências? As indulgências eram documentos que você pagava, né, e o padre lá falava que você tinha um perdão. Tá? É basicamente você comprava o seu perdão com um punhado de moedas. Né? E a gente vai ter, né, um momento, né, em que essa venda de indulgências vai ser muito forte, que vai ser justamente o ponto-chave para o começo da reforma, que vai ser quando o Papa Leão X ele vai tentar reconstruir a Basílica de São Pedro, e para isso ele vai arrecadar muito dinheiro, né, e ele vai falar que todos aqueles que derem esmolas, né, eles vão receber indulgências, ou seja, todos aqueles que contribuírem para o financiamento do projeto, né, da Basílica de São Pedro, todos eles vão ser perdoados, vão ter seus pecados impugnados. Né. E aí tem até a famosa frase de um pregador chamado Johann Tetzel, que ele vai falar que assim que a moeda cai dentro da caixa, né, da caixa de doação, certo? A alma sai do purgatório para o céu. Isso aí vai ser, assim, como é que eu posso dizer? A última gota para o Lutero vai ser o que vai justamente provocar nele um desejo profundo mesmo de reformar a igreja. E aí havia também, né, nessa época, uma crítica muito forte à corrupção enorme que existia dentro da igreja. Né? Não só por causa das vendas de indulgências, né, mas também porque você tinha um negócio chamado de simonia, né, que era a venda de relíquias, né, por exemplo, um pedacinho da cruz de Cristo, né, que era algo interessante, se você levar em consideração que isso aí podia ser utilizado para pagar as despesas da igreja, mas acontece que esse dinheiro muitas vezes ele era extraviado, né? E muitas vezes os padres eles abusavam e abusavam dessa simonia, dessas relíquias. Né? Tem até a frase do Erasmo de Roterdã que diz que se vendeu tantos supostos pedaços da cruz de Cristo, né, que é mais fácil de acreditar que a igreja vendeu pedaços da Arca de Noé, né, de tantos pedaços, de tantas relíquias que a igreja vendeu. E havia também a venda de cargos eclesiásticos, ou seja, se você quisesse ser bispo, se você quisesse ter um lugar dentro da igreja, era só você pagar por isso, não precisava estudar nem nada. Né? Havia também padres que se casavam, padres que tinham filhos, que namoravam e tal. Então aquela regra, né, do celibato, que o sacerdote ele tem que ser solteiro, ele não pode ter filhos, não pode se casar nem nada, ela ficava só no papel. Justamente por isso, o Lutero ele vai propor o fim do celibato, né, o fim desse, digamos assim, dessa penitência carnal, né? Porque ele sabia muito bem que essa regra ela ficava só no papel. E também tem a questão da autoridade do Papa não ser absoluta. Né? Existem limites para o poder papal. Que limites são esses? Por exemplo, o limite de perdoar. Mesmo se você tiver um documento que o padre assinar dizendo que você vai ser perdoado, isso não significa nada. Né? Porque só quem pode perdoar você de fato vai ser Deus. E aí, por conta justamente dessa questão, né, da Basílica de São Pedro, o Lutero ele vai afixar suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, né, que era justamente a universidade que ele dava aula. Né, e essas teses elas fazem justamente uma crítica muito forte, né, a essa questão das indulgências e da autoridade do Papa. Né, elas são basicamente um resumo das ideias do Lutero. Né. Por exemplo, a gente tem aqui aquela ideia, né, de que o Papa ele tem um limite daquilo que ele pode fazer. Né. A tese número 5 diz que o Papa não quer nem pode dispensar de quaisquer penas, senão daquelas que impôs por decisão própria ou dos cânones. A tese 27 vai fazer referência justamente a essa questão das indulgências. Né? E pregam a doutrina humana os que dizem que tão logo tirentar a moeda lançada na caixa,
a alma sairá voando do purgatório para o céu. É a ideia que como é que se diz? Que o Tatzel falou, né, de que se você ajudasse com o financiamento da Basílica de São Pedro, você seria perdoado, né? Sua alma seria salva, você estaria garantindo o paraíso. Não, tem nada disso. E a tese 45, ela fala também sobre as indulgências, né? Deve-se ensinar aos cristãos que quem vê um carente negligencia para gastar com indulgências, obtém para si não as indulgências do Papa, mas a ira de Deus. Né? É aquela história, né, de que as indulgências não são necessárias, né? E que, sim, as boas obras elas são importantes, né? A caridade ela é importante, mas o que vai salvar você mesmo é a questão da fé, né? A questão de você acreditar em Jesus, que ele morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. E aí, essas teses elas acabam sendo traduzidas do latim para o alemão e elas vão se espalhar rapidamente, vão ganhar muita popularidade. E aí, isso daí vai chegar aos ouvidos do Papa Leão X, e ele vai convocar Lutero para ir para Roma, né, para a capital da igreja, né, para se explicar. Ele vai acabar não indo, porque ele sabe muito bem que ele vai ser obrigado a se retratar, e ele não vai se retratar, e aí, como consequência, ele vai ser excomungado. E aí, para provar né, que ele não tinha mais, não queria mais nenhuma relação com a igreja, ele vai lá e queima a bula de excomunhão em praça pública. E aí, o luteranismo, aos poucos, ele vai cada vez mais se espalhando, ao ponto que vai se tornar um problema de Estado. E aí, em 1521, a gente vai ter a Dieta de Worms. Né? O que é a dieta? Dieta é o nome dado para a reunião que como é que se diz? Que o Império fazia, né? Que o Imperador fazia, do Império Sacro Germânico fazia, e que ele chamava todos os príncipes, todos os duques. Né? Porque o Império ele era dividido em principados e ducados. Porque a gente lembra que a gente tinha na Idade Média os chamados feudos. Então, esses feudos, a nobreza continua sendo dona desses feudos, eles têm que responder a um poder central, mas aí dentro dessas terras, né, os príncipes, os duques, eles têm leis próprias, né, eles têm decisões próprias. É como aqui no Brasil, né? No Brasil a gente tem diversos estados, a gente tem 27 estados, 26 e um Distrito Federal, mas a gente tem que responder a um poder central, a gente tem que responder ao poder do Jair Bolsonaro. Né? Nesse caso aqui, os caras eles respondiam ao poder do Carlos V, que era o imperador desse império. E aí, nessa dieta, o Lutero ele não vai ser condenado, né? Ele vai ser obrigado a se retratar novamente, não vai se desculpar, não vai se retratar de nada que ele falou. Né? E aí depois vai sair o Edito de Worms, nesse mesmo ano, em que ele vai ser condenado a se exilar do Império Sacro Germânico. Né? O luteranismo vai se tornar uma religião proibida. Né? Os seus escritos eles vão ser proibidos de circularem, né? As obras que ele escreveu vão ser proibidas de circular, e os seus seguidores vão passar a ser perseguidos. Tá? E aí, Lutero, né, para não ser, digamos assim, para não ser morto, né, porque ele era considerado inimigo do Estado, então ele era perseguido, ele vai receber a ajuda do príncipe da Saxônia, Frederico Sacro. E você vai ter muitos príncipes, né, que vão abraçar o luteranismo, né, vão abraçar as ideias de Lutero, porque muitos deles tinham interesse nas terras que a igreja possuía. Né, porque não eram só os nobres que possuíam terras na Idade Média. Como é que se diz? A igreja também possuía. Né? A igreja sobrevivia muito por conta das doações que as pessoas faziam. Né? Então as pessoas que eu digo os nobres, né? Porque são eles que têm terras. Os nobres eles pegam, né? Para, digamos, se safar desses pecados, de uma maneira bem coloquial, eles doavam a terra para a igreja, né? Como forma de compensação. Né? É basicamente a mesma lógica que a gente tem hoje em dia com o dízimo. Tá? E aí muitos desses príncipes, né? Eles estavam de olho nas terras que a igreja possuía, e por isso o espalhamento do luteranismo, né, o crescimento do luteranismo, significaria um possível enfraquecimento dessa igreja católica. Né? Então, a gente vai ter uma disputa muito grande, né, dentro do Império Sacro Germânico. Só um minuto, por favor. Opa, meu perdão, pessoal, é que chegou uma mensagem aqui no celular. Então, a gente vai ter uma disputa muito grande, né, entre o imperador Carlos V, que era um católico fervoroso, e os príncipes que eram luteranos. E aí a gente vai ter diversas discussões, né, vai haver a dieta de Speyer, a dieta de Spira, em 1529, que vai ser uma nova discussão, né, uma nova tentativa de marginalizar o luteranismo. Né? E aí os príncipes, né, que haviam abraçado essas ideias de Lutero, eles vão protestar contra essa tentativa. Né? E aí justamente
essa atitude de protestar que vai surgir o nome protestante. Tá? Enquanto isso, né, o Lutero ele passou um ano sendo protegido pelo Frederico dentro do castelo dele, e enquanto isso ele se empenhou em traduzir a Bíblia, né, do latim para o alemão. Inclusive era uma bandeira muito forte, né, dos luteranos, né, que a Bíblia, né, e os cultos eles fossem nas línguas vulgares, né, que eram as línguas populares, ao invés do latim, porque assim os fiéis eles poderiam ler a Bíblia, né, eles poderiam ter um contato próprio com as ideias, né, podiam alcançar por conta própria a iluminação interior, né, podiam ter um contato mais próximo com Deus. Né. E aí as obras dele, né, vão acabar se espalhando por toda a Europa, né, principalmente porque eram obras impressas. Né. Vamos lembrar que a gente vai ter algum tempo atrás a invenção da imprensa, né, inventada por um cara chamado Johannes Gutenberg. E aí os livros que antes eram feitos à mão, eles passaram a ser impressos. Né? E agora que eles eram impressos, eles eram mais rápidos de serem produzidos, mais baratos de serem produzidos, e eles eram portáteis. Né? Ou seja, as pessoas elas podiam carregar esses livros, né, dentro do braço, dentro de alguma sacola e tal. E isso favoreceu, né, facilitou bastante a disseminação dos livros. E como nós estamos falando das obras de Lutero, os livros de Lutero acabaram se espalhando por toda a Europa. A paz entre o imperador, né, e os príncipes só vai acontecer em 1555, né, que é quando a gente vai ter a chamada Paz de Habsburgo, que a gente vai ter a trégua entre o Carlos V e os protestantes, né, que eram os príncipes, né, que se uniram para criar a chamada Liga de Esmalcado. E enquanto isso, o luteranismo ele vai se espalhando por toda a Europa. Perdão novamente, é porque eu tive mais um imprevisto. Então, onde é que eu estava? Assim. Então, aí do luteranismo, né, a gente vai ter o surgimento do anabatismo, quem é que são os anabatistas? São a ala radical dessa reforma. Né? Os anabatistas eram principalmente uma seita de camponeses, né, que eles pregavam um cristianismo mais simples, né, que era oposto à suntuosidade, à opulência da igreja, né, que a gente viu que era capaz de financiar grandes obras. E aí eles vão estar... esse nome anabatismo é porque para você ser anabatista, você tinha que se batizar novamente. Né? Então, anabatismo vem de batismo, se batizar novamente. Então, para você fazer parte, né, desse movimento, você tinha que se batizar novamente. E aí eles vão estar envolvidos, né, numa revolta camponesa, né, que justamente porque eles enxergavam, né, os príncipes, o pessoal que tinha dinheiro, a nobreza, como inimigos do povo, como inimigos dos fiéis. E aí eles vão pegar uma reforma mais radical. E aí eles vão pegar em armas, né, vão criar revoltas, e eles vão ser duramente criticados por Lutero por causa disso. Na Suíça, a gente vai ter um cara chamado João Calvino, né, que vai criar a teoria da predestinação divina, né, que vai ser o cerne de uma nova religião, né, baseada nas ideias da reforma, que vai ser o calvinismo. Né. O calvinismo, né, essa ideia da predestinação divina, dizia que quem era salvo, né, já nascia salvo. Né. Os salvos eles eram escolhidos durante o momento do nascimento. Tá. E aí você era predestinado para ser salvo, e caso você fosse salvo, né, você ia levar um estilo de vida que justamente refletisse essa sua... Eita, tomei um susto agora. Desculpa aí, pessoal, tive um probleminha aqui, né? Mas então, nós estamos falando sobre o calvinismo, né? Questão da predestinação divina. Aqueles que eram predestinados a ser salvos, né, eles levavam um estilo de vida que refletisse justamente essa condição de salvos. Então eles eram bons trabalhadores, eles eram leais, eles não se entregavam aos vícios, não se entregavam às tentações, e eram justamente pessoas muito bem sucedidas. Né? E justamente a burguesia ela vai adotar o calvinismo justamente porque é digamos, um embasamento religioso, né, para os lucros, né, para o sucesso e para o estilo de vida que eles mantinham. Né? Então, a burguesia ela vai abraçar esse calvinismo. E na Inglaterra, a gente vai ter o chamado anglicanismo, né,
E ele passa muito pela figura de um cara chamado Henrique VIII, que era justamente o rei da Inglaterra. E aí, o grande catalisador, né, para o surgimento da Igreja Anglicana vai ser o casamento dele com a Catarina de Aragão. Ele vai pedir pro Papa Clemente VI para anular esse casamento. O Papa vai se recusar, certo? O Henrique VIII rompe com a Igreja, então, né? Ele vai acabar sendo excomungado por isso e ele vai acabar se casando com a Ana Bolena. Né? Então, na Igreja Anglicana, né, não vai ter problema, né, de você pedir decisões para ninguém. Né? Você mesmo toma as decisões, o próprio rei toma as decisões. O chefe de Estado da Igreja, eles são um só. Né? E aí, com o avanço da Reforma Protestante, né, a Igreja Católica tinha que fazer alguma coisa a respeito. Né? E aí que vai acontecer aquilo que a gente chama, né, de contra-reforma. Né? A contra-reforma, ela foi um momento em que a Igreja Católica ela vai se renovar. Né? Foi em grande parte inspirado pela difusão do protestantismo, certo? Foi, mas já havia, né, já tem os historiadores que dizem que era um desejo, né, de renovação mais antigo que já existia desde a Idade Média. Mas é inegável, né, que um dos grandes motivos, né, para que a Igreja Católica se renove, mude muita coisa, é justamente o avanço do protestantismo à Reforma Protestante. Então, muita coisa que vai acontecer na Contra-Reforma foi decidida durante o Concílio de Trento. Né? O que foi o Concílio? O Concílio foi uma reunião envolvendo o pessoal do alto clero, o Papa, os sacerdotes mais importantes, né? Que aconteceu, né, durante 18 anos. Aconteceu durante 18 anos porque a gente vai ter um monte de interrupções, a gente vai ter, né, diversas, como é que eu posso dizer, diversos impasses, diversas discussões, tá? Então foi difícil chegar a um consenso, né? Por isso que essa discussão durou mais de 10 anos. E aí se discutiu bastante, né, sobre a doutrina, sobre a questão dos sacerdotes, né, sobre coisas relacionadas aos sacramentos. Né, e decidiu-se, né, após o Concílio de Trento, decidiu-se que a doutrina católica continuava sendo a mesma, ou seja, para você ser salvo, você precisaria ainda fazer boas obras, não era somente preciso ter fé, mas também fazer boas obras. Né, e o Papa vai continuar tendo autoridade absoluta, vai continuar tendo autoridade para um monte de coisa. Por quê? Porque a Igreja ela tem a tradição, ela está há vários anos, ela existe há vários anos e durante vários anos essa Igreja funcionou muito bem, então não faz sentido você mudar isso agora, né, por conta de uma simples revolta. Né. A gente vai ter também o surgimento dos primeiros seminários. Né. Seminários são locais onde os padres eles vão estudar para se tornar padres. Né. Isso está ligado justamente com a noção de que agora esses padres eles eram profissionais, né? Então eles precisavam de uma formação adequada. E aí nesses seminários eles iam aprender latim, iam aprender teologia, né? Iam aprender oratória também para se tornar bons oradores, para se tornarem bons pregadores, né? Para fazerem bons sermãos. Né? Então tem toda uma preparação agora, né? Para que o padre ele exerça a sua função. Né? Os sacramentos que a gente viu, eles vão ser conservados, o culto às imagens também, a venda de indulgências vai ser proibida, né, graças a todo esse bafafá que teve. A gente vai ter a criação do Index, que vai ser uma lista de livros proibidos, né, considerados subversivos, e aí a gente pode citar livros de humanistas, como Erasmo de Roterdã, os livros do Maquiavel, os livros do René Descartes, enfim, todo livro que tivesse a ver com o humanismo, que tivesse a ver com o racionalismo, alguma coisa que fizesse crítica à igreja, certo? Estava proibido de circular. E aí a gente vai ter a reativação de uma entidade chamada de Inquisição, certo? E nós vamos ter o surgimento das chamadas missões, né, que são viagens, né, que vão ser feitas por padres, por missionários, por ordens religiosas, que são o pessoal, os carmelitas, os franciscanos, os capuchinhos, né, e em especial os jesuítas, né, que tem o objetivo principal de converter novas almas, né, de ganhar novas almas para Cristo. Né. Inclusive, muitas dessas ordens religiosas vão acompanhar os navegadores, né, durante as grandes navegações, porque, como a gente já citou, essas viagens tinham um sentido comercial, né, tinham um propósito financeiro, mas também tinha um propósito religioso, né, de converter novas almas, de expandir o cristianismo para esses novos territórios descobertos. E aí, o que era a Inquisição? A Inquisição, a gente fala muito, né, a Inquisição perseguia muita gente, a Inquisição torturava e tal, mas no final das contas, né, não que isso não deixe de ser verdade, a Inquisição ela é uma instituição que ela perseguia todos aqueles que representavam perigo para a manutenção da fé católica. Né? E quem eram essas pessoas que representavam perigo? Hereges, né? Que eram todos aqueles que falavam coisas que fossem contra aquilo que estava na Bíblia, aquilo que a igreja defendia. Então, por exemplo, se você chegar e falar que Jesus não era o Filho de Deus, porque se Deus fosse tão poderoso, se Deus é tão poderoso, ele não vai deixar o seu filho morrer na cruz. Então, se Jesus morreu na cruz da maneira que ele morreu, ele não é Filho de Deus, ele é só um homem qualquer. Tá? Então, se você estiver falando isso, você é um herege, porque você está indo contra aquilo que a igreja disse. Né? Você vai ter também muitos cientistas que vão ser perseguidos. Né? O próprio Galileu, ele vai ser chamado para depor, né, no Tribunal do Santo Ofício, né, que era justamente a Inquisição. Como é que a Inquisição funcionava?
ela recebia a denúncia de alguém, né, alguém, um suposto herege, um suposto transgressor. Havia todo um trabalho de investigação sobre a vida dessa pessoa, entrevistavam pessoas que eram próximas dessa pessoa, iam na casa dessa pessoa, né, para ver se ela tinha algum exemplar de algum livro que estava no index. E aí, se essa pessoa fosse pega, né, se fosse confirmado que essa pessoa era algum herege, essa pessoa era chamada para depor no Tribunal do Santo Ofício, e aí ela ia ter que se explicar. Né? E o Galileu foi obrigado a se explicar, né, porque ele ajudou a desenvolver o heliocentrismo. O heliocentrismo, né, ele vai de encontro ao geocentrismo que a igreja defendia. A igreja defendia, né, o geocentrismo porque esse pensamento está de acordo, né, com os textos bíblicos, que eles colocavam o homem como figura central da criação divina. Né? Então, se o homem está na Terra, a Terra tem então que estar no centro do universo. Né? Por isso que o geocentrismo é levado. E aí, portanto, o Galileu vai ser obrigado a depor, né? Ele vai ser obrigado a abdicar das suas ideias, né, para não ser queimado na fogueira, que era o destino de muita gente que era condenado pela Inquisição. Tá? Mas ele não deixou de acreditar que, né, nas ideias dele, né? Ele só abdicou daquilo ali por causa da própria vida, né? Pelo amor à própria vida. E aí a Inquisição vai perseguir hereges, cientistas, vai perseguir judeus, vai perseguir muçulmanos, protestantes, bruxas. Então todos aqueles que representassem algum perigo, né, para a manutenção da fé católica, todos eles eram perseguidos. E aí a gente fala muito da Inquisição, né, como se fosse uma coisa só, mas a gente vai ter 3 inquisições diferentes: a Inquisição Romana, a Inquisição Portuguesa e a Inquisição Espanhola. Né? Elas têm pontos em comum, como por exemplo a perseguição aos hereges, né? Mas elas tinham diferenças entre si. Por exemplo, a Inquisição Romana, ela estava muito preocupada com as heresias, mas em compensação, né, os tribunais do Santo Ofício de Portugal e Espanha, eles tinham como seu objetivo principal perseguir os judeus, né? Porque tinha muito judeu dentro da Península Ibérica. Eram chamados judeus sefarditas. Então a Igreja Católica vai fazer um trabalho, né, para frear a difusão do judaísmo, né, a difusão desses chamados cristãos novos, né, que eram judeus recém-convertidos, e muitos desses cristãos novos eram apanhados praticando ritos antigos do judaísmo, né, por isso que eles eram perseguidos. Tá? E aí, outro ponto interessante também, que a gente tem que citar, é a questão das missões, né, e das ordens religiosas que participaram das missões. Aquela que mais se destacou foi a Companhia de Jesus, né, cujos membros são conhecidos como jesuítas. Né. Essa Companhia de Jesus, ela foi fundada em 1534 por um cara chamado Inácio de Loyola, e elas vão ter um papel muito importante, né, durante as missões, né, porque o trabalho dos jesuítas, né, vai ser no sentido cultural. Né. Então eles vão tentar catequizar os gentios, né, os nativos dos territórios conquistados, né, com base na formação cultural e intelectual deles. Né. Então eles vão criar escolas, vão criar universidades, né, e aí nessas escolas, nessas universidades, estudavam muita gente, né, muitas pessoas que estariam envolvidas depois na administração colonial, como por exemplo aqui no Brasil. Aqui a gente vai ter também o surgimento dos chamados aldeamentos. Né? O que eram os aldeamentos? Os aldeamentos eram as aldeias onde esses indígenas, né, eles eram cristianizados, eles abraçavam o cristianismo, e eles iam ser, digamos assim, socializados, eles iam aprender as regras, né, iam aprender a como se comportar como indivíduos europeus civilizados que são os europeus, né? Ao contrário dos nativos, que são todos os selvagens. Né? E aí esse aldeamento, né, vai ser muito importante para o processo de colonização português, né? Porque os índios aldeados, né, eles agora vão passar a ser súditos do rei de Portugal. Né? E aí eles vão ajudar no processo de ocupação, né, dessa terra nova que é o Brasil, né? Porque eles vão ajudar nas lutas contra os outros índios, que são os índios selvagens. Como eles conhecem a terra, eles vão participar de missões de reconhecimento, e aí eles vão também servir como mão de obra, né, fazendo serviço pesado quando necessário. Né? Então eles vão auxiliar o processo de colonização. E aí, para conseguir atingir os gentios, né, os nativos, os jesuítas, eles usavam diversas estratégias. Eles eram excelentes oradores, né, eles sabiam fazer sermões como ninguém, né, e a gente tem um exemplo mais famoso, né, do padre Antônio Vieira, que era justamente o cara que ficou conhecido pelos seus sermões, e foi justamente o símbolo, né, do barroco aqui no Brasil. Né? Barroco você já deve ter visto nas aulas de literatura, é um movimento artístico, né, que vai ser muito forte justamente durante esse período da Contra-Reforma. E o barroco, ele reflete justamente a angústia que existia, né, entre os artistas da época, os escritores, da questão de você aproveitar a sua vida, né, você ter prazer, o chamado hedonismo, e por outro lado você tinha a pressão da igreja, né, de você ter que se preservar, né, de você não se entregar para os pecados e aproveitar a vida eterna mais tarde. Então existia esse conflito muito forte, né, uma angústia muito grande, né, de você não saber se você aproveitava ou se você se guardava. Isso vai ser o
o tema central pro movimento barroco, né? E aí o Antônio Vieira, os sermões dele eram longos, os sermões dele eram cheios de jogos de ideias, né? Aquele negócio do... acho que é conceptismo cultismo, é um desses dois. E vai ser uma das estratégias que os jesuítas eles vão encontrar para chamar a atenção dos nativos. Né? Eles também vão usar de teatros, né? Vão criar peças, espetáculos. Né? E nessas peças eles representavam situações da Bíblia, né? Histórias da Bíblia. Né? Eles ensinavam a como rezar, como fazer o Pai Nosso, como fazer a Ave Maria. Sempre tinha no final uma lição de moral que os nativos tinham que aprender. Eles usavam também de cantigas, né? Cantigas, né? Onde eles ensinavam, né, a doutrina cristã, e ensinavam também coisas, né, como por exemplo rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Né? Então eles tinham diversas estratégias, né, para conseguir chamar a atenção dos nativos. Tá? E por hoje é só, pessoal. De conteúdo foi só. Eu sei que realmente é muita coisa mesmo. Então é o bastante, né, para vocês não ficarem bitolados de tanto estudar. Né? Depois que vocês estudarem, tem aqui algumas dicas, né, de livros, de filmes para vocês assistirem sobre, né, justamente os assuntos da aula de hoje. Eu recomendo que vocês leiam o livro de um autor italiano chamado Carlo Ginzburg. Esse livro chama-se O Queijo e os Vermes, e ele vai narrar a história, né, de um cara chamado Domenico Scandella. Ele vai ser perseguido, vai ser condenado pela Inquisição, né, e das heresias, né, que ele vai falar, a principal delas, né, é de que o mundo ele foi criado... Não, na verdade diz que Deus e os anjos vão ser criados a partir da putrefação de uma massa chamada caos, que era uma massa formada a partir dos 4 elementos, fogo, terra, água e ar. Da mesma maneira que o leite, ele surge... Não, o queijo, ele surge da putrefação do leite, né? E aí Deus e os anjos eles vão criar a natureza, o mundo, nós seres humanos, da mesma maneira que os vermes, eles surgem da putrefação do queijo. Então é uma ideia bem viajada mesmo. E na trajetória do Menoch, né, do Domingos Scandella, a gente vai ver muita coisa relacionada à reforma, à contra-reforma, à invenção da imprensa. Enfim, eu indico, né, é um livro muito interessante. Né, eu recomendo que vocês leiam. Para quem quiser também ver mais a respeito dos jesuítas, né, porque os jesuítas eles vieram para o Brasil, mas não vieram só para o Brasil, eles vieram para a Índia, para a África, para o Japão. Tem um filme chamado Silêncio, né, do ano de 2016, né, que vai contar justamente a história dos padres jesuítas lá no Japão. Né? E sobre a família Médici, né, sobre Lourenço de Médici e a família, né, lá em Florença, tem uma série muito boa que conta justamente as disputas de poder na cidade, que é a série Médici, Masters of Florence. Okay? Então eu indico que você leia esse livro, você assista essa série, você veja esse filme. Tá? E aqui estão as referências, né, das obras, dos livros que eu estudei para fazer essa aula. Tá? Então se vocês quiserem, vocês podem ler essas obras, né? Eu tenho acesso a essas obras, então se vocês quiserem, vocês podem pedir para mim. Tá? E por isso é só, galera. Foi muita coisa hoje realmente na nossa aula, é muito assunto, tal, né? Mas é importante, né? Porque são assuntos que costumam ser cobrados durante o Enem, então é importante que vocês estudem. Tá? E por hoje é só, né? Já falei bastante, já falei até demais. Então é isso. Um abraço para vocês, fiquem na paz de Deus e nos vemos na nossa